E esse livro incompleto, sobre o qual eu vou comentar um pouco com vocês, trazer também a nossa reflexão, ele é resultado dessa minha jornada aqui na região. Vou rapidamente contar a história dele, né? Quando eu cheguei aqui na região, a gente começou a fazer alguns momentos aí de ministeriais com os pastores e pastoras, e eu preguei sobre o texto de Jefté. Eu tinha preparado uma série de pregações, porque o personagem que inspira o meu livro é Jefté. A história dele está em Juízes, capítulo 11, capítulo 12. E depois ele aparece também na galeria dos heróis da fé, de Hebreus, capítulo 11. E a história dele, para quem não conhece, a gente vai mencionar ela aqui, vai contar rapidamente. É uma das histórias assim trágicas da Bíblia, né? É uma história de um homem que tem grandes conquistas, mas que também tem assim perdas na vida dele inestimáveis. E ele faz a Deus um voto. Esse voto é um assombro de voto, e ele fica incomodando a gente quando a gente lê na Bíblia. Mas por que raios esse homem fez uma coisa dessa? Prometeu esse negócio, né? E com esse incômodo eu preparei umas reflexões e levei para os pastores, e naquele momento os pastores e pastoras, abordando justamente essa temática que sempre esteve no meu ministério, da cura emocional. E a minha conclusão, quando eu li esse texto, minha primeira conclusão, minha primeira impressão foi que Jefté fez a Deus um voto absurdo, não por causa do presente dele, porque o presente estava legal naquele momento. Ele estava sendo reconhecido, ele estava sendo colocado num local de destaque, ele estava tendo tudo que ele sempre quis. Mas ele fez aquele voto por causa do passado dele, porque ele estava assombrado pelas suas histórias. E depois que eu fiz essa ministração, eu fiz ela em todos os distritos. Eu fui procurada por um pastor, e ele sentou lá na sala da minha casa. E eu como pastora, estava acostumada até aquele momento de ver mulher chorando, mas a gente nunca sabe o que faz quando um homem chora, entendeu? É um negócio meio diferente, né? E aí, aquele homem chorando, e eu falei, e agora, o que eu faço? Abraço, né? Mulher a gente abraça, chora as duas juntas, né? Homem não sei, né? Mas eu fiquei muito tocada, porque ele veio em resposta àquela ministração, e ele disse, aquilo falou muito comigo. E eu descobri que eu também ando fazendo alguns votos absurdos a Deus. Eu também ando, né? E aí o livro ficou guardado. Eu comecei a escrever, comecei a aprofundar. Eu disse, eu acho que eu preciso falar mais sobre isso. Eu concluí o livro, e aí a ideia era publicar ele em 2020. E eu entreguei ele para a editora. E aí veio a pandemia. E a editora não tinha também recurso naquele momento, todos os projetos ficaram paralisados. E quando foi então 2022, eu disse para eles, não vai sair não, né? E como eles não estavam em condições naquele momento, eu fiz uma edição meio própria, em parceria com essa editora nova, para que o livro pudesse sair, né? Então ele é resultado assim, de algumas vezes que ele já foi pregado, que ele já foi vivenciado. E lá tem outras coisas que não estavam naquelas primeiras ministrações, mas eu entendo, e principalmente eu acho que a pandemia mostrou isso, como que alguns sofrimentos da gente podem impactar o resto da nossa vida, se a gente não deixar Deus iluminar os cantos escuros do nosso coração. Se a gente não deixar Deus entrar no quartinho da bagunça da nossa vida, se a gente colocar Deus só na sala, onde as coisas estão arrumadas, a gente corre o risco das rachaduras que estão lá naquele lugar que ninguém nunca reforma, derrubar a nossa casa toda. Eu quero ler com vocês apenas um versículo aqui, e depois a gente vai voltando de trás para frente. Juízes capítulo 12, versículo 7. E aí eu vou explicar para vocês o título do livro, né? Em Juízes capítulo 12, versículo 7, termina a história de Jefté. E ela termina da seguinte maneira: Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando ele morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Jefté julgou Israel durante 6 anos.
dentre os vários juízes que Israel teve, o juiz era um tipo de rei informal. Ele é uma pessoa que não tem a estrutura real, mas ele governa, é um governador. Em geral, os juízes são líderes carismáticos, quer dizer, eles não são eleitos, eles não são escolhidos, eles brotam em época de crise. Quando tem uma grande crise em Israel, todo mundo olha e diz: quem vai nos salvar? E se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que há uma estrutura, um jeito de contar a história muito presente. E essa estrutura é mais ou menos o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pelo que o Senhor levantou o povo X contra eles. E esse povo X dominou sobre eles por X anos. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor levantou o fulano de tal. E o fulano de tal lutou contra esses inimigos, e a terra descansou em paz por X anos. E depois tornaram a fazer os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que levantou agora. Então, de tempos em tempos havia um ping-pong de nações que vinham contra Israel, como resultado do afastamento deles de Deus. Alguns juízes aparecem na história, só aparecem, lutam, governam por 30, 40 anos, mas a história deles não é detalhada, e eles somem. Mas Jefité reinou e julgou a Israel por 6 anos, o que é simbólico, porque 6 na Bíblia é um número de incompletude, é um símbolo. Uma vez que o ser humano foi criado no 6º dia, e Deus descansou no 7º, 6 é número de homem. Lá em Apocalipse isso é relembrado. Por que o anticristo é 666? Porque é um número de homem repetido 3 vezes, e 3 é um número de Deus, também na Bíblia. Então o 666 é um número para dizer que alguém que é muito humano está querendo se passar por Deus, não é? E é por isso que a repetição aí nesse caso tem também muitos sentidos para a gente. Não estou dizendo que havia, no caso de Jefité, uma concretude disso, mas me chamou a atenção, assim, poxa, de qualquer jeito é pouco tempo, é um mandato. Quando ele mal está conhecendo o povo, já acabou. Quando ele mal se senta ali para julgar e para expressar as melhores qualidades, acabou. E por que acabou assim tão rápido? Gente, Sansão, que era aquele sujeito maluquete, ficou lá mais de 20 anos no serviço, e Jefité 6 anos só. O que está acontecendo? A gente então volta na história de Jefité, no capítulo 11, e a gente vê a história de Jefité começando. No capítulo 11 do livro de Juízes, a gente tem a narrativa dele no versículo 1. E algumas traduções vão trazer então que ele era um guerreiro corajoso. Aí quando eu resolvi escrever esse texto, a pior coisa que existe na vida de um escritor ou uma escritora é escolher o nome da bagaça do livro. A gente faz o livro inteiro e aí na hora de escolher o nome, o que vai dizer, né? Minha primeira perspectiva foi escrever Jefité, o gibeonita. Mas quem não é de igreja não sabe por onde passa Jefité, né? Mas esse número 6 ficou me incomodando, assim, ele não completou o negócio. Paulo fala, completei a carreira, né? E ele está incompleto. E aí eu comecei a pensar, existe um senso de incompletude, uma coisa assim na vida de todo mundo, né? Esse ano, no dia 14 de fevereiro, eu fiz 50 anos de idade. E começou a me dar um senso de urgência. Eu vou morrer. Né? Eu tenho mais para trás do que para frente agora, na perspectiva, né? A gente não sabe, é verdade, né? Mas a gente começa a pensar. E aí a gente diz, o que eu quero fazer que eu não fiz ainda? Pular do alto da montanha, mergulhar no oceano, sei lá, completar aquele cursinho online que eu comprei e não terminei. O que será que está na minha vida faltando? E eu acho que todo mundo, a partir de uma certa idade, começa a ter esse pensamento, que quando a gente tem 20, a gente não pensa isso não, queria dizer. É quando surge o primeiro fio branco que esses pensamentos nos invadem, né? E o ser humano,
ele deseja ser completo. Existe uma história, uma narrativa de uma enfermeira que trabalhou durante anos e anos num hospital em Nova York, e ela escreveu um livro contando a história de 100 pacientes dela que estavam terminais no hospital. E quais eram as coisas que esses pacientes queriam fazer antes de morrer? Nenhum deles queria ganhar mais dinheiro. Nenhum deles queria viajar para um outro país. Esses pacientes, quando estavam à beira da morte, queriam fazer coisas que significavam para eles. Queriam fazer as pazes com o seu passado. Queriam perdoar quem não tinha perdoado. Queriam ter tempo para viver o amor que não tinham vivido. Queriam coisas que dessem sentido para eles. E é Deus que colocou isso em nós. O mercado de trabalho quer roubar isso da gente. Esse mundo, enquanto sistema, quer roubar isso da gente. Mas isso continua clamando dentro de nós. Eu estava, outro dia, escutando algumas músicas. Estou tentando aprimorar o meu inglês, que é uma coisa também que talvez antes de morrer eu consiga melhorar alguma coisa. Porque toda hora eu tento e não consigo ir adiante. Aí eu decidi escutar umas músicas, para poder melhorar. E me deparei com um grupo chamado Kane. É uma família de música gospel country norte-americana. E eles têm uma música chamada The Commission. E eu estava no meu carro, ficar no meu carro sozinha, escutando música de inglês e tentando aprender a letra enquanto Deus fala comigo na estrada, às vezes pode ser perigoso para os outros motoristas. Porque quando eles passam por mim, eles devem achar que eu sou uma doida. Porque eu começo a gritar, começo a chorar, começo a dar uns berros dentro do carro. Aquele negócio assim, E as minhas viagens são 600 quilômetros, 700 quilômetros, 1000 quilômetros. Então dá tempo de... Eu chego lá com os olhos empapuçados, E aí nessa música, a cantora está cantando como se ela fosse Jesus falando. E falando para Tomé especialmente. E a música começa dizendo assim... See my hands and look at my feet. Olha para as minhas mãos e olha para os meus pés. Tudo bem se for difícil de acreditar. Eu tenho grandes planos para você e eu sei que você pode fazer grandes coisas. Está na minha hora de ir embora. Mas antes de eu ir, eu tenho uma coisa para te falar. Essa é a primeira estrofe. E eu estou tentando traduzir aqui na minha cabeça, que agora eu já decorei a porcaria do negócio em inglês, está ficando mais difícil, E aí ele diz assim no refrão: vai e conte ao mundo. Vou cantar um pedacinho só para ficar mais fácil, que eu vou embolar tudo. Go tell the world about me. I was that, but now I live. I gotta go now for a little while. But goodbye's not the end. Eu estava morto e agora eu estou vivo. Conte ao mundo sobre mim. Eu tenho que ir embora só por um pouquinho de tempo. Mas o adeus não é o fim. O tchau, tchau não é o fim. E a segunda estrofe... muito bem. Don't forget the things that I taught you. I conquered that and I hold the keys. Where I go, you go too someday. There's much to do here before you leave. É tão interessante esse negócio porque essa música fala bastante sobre essa coisa da gente fazer as coisas aqui antes da gente ir embora para o céu. Olha lá, naquela parte onde fala the end of the journey. É o fim, o adeus não é o fim da jornada. O adeus não é o fim da estrada. Meu Espírito está com você onde quer que você vá. Você tem um propósito e eu tenho um plano. Aí eu agarrei nesse pedaço aí. Gente do céu, Deus tem um plano. Eu tenho um propósito dentro do plano dele. Eu não posso viver uma vida incompleta. A minha tarefa é viver essa vida até Jesus me chamar.
Isso não tem a ver com o tempo do meu ministério ativo. Isso não tem a ver com o tempo que eu estou no mercado de trabalho. Isso não tem a ver com a minha idade. Isso tem a ver com o propósito de Deus para mim. Isso significa que esse propósito pode se cumprir na minha vida quando eu sou igual Samuel e tenho 13, 14 anos e Deus fala comigo. Ou isso pode se cumprir na minha vida quando eu sou Abraão com cabelo branco, 100 anos de idade, tendo um filho. E Sara ri. Quem ia dizer que eu ia ser mãe nessa idade? Mas Jefité não viveu nada disso. Ele sentou no trono dele e não conseguiu chegar no final. E aí quando o final não está legal e a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que voltar para o começo. A história de Jefité tem um começo. Lá no capítulo 11 do livro de Juízes diz que Jefité era um guerreiro corajoso. Ele era filho de Gileade, mas a mãe dele era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefité dizendo: você não vai receber parte nenhuma da herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. E Jefité fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefité na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefité disse: não são vocês mesmos que me odiavam e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vocês estão me chamando agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefité lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, eu governarei sobre todo o povo, é? Ah, sim, é isso, exatamente isso. O Senhor é nossa testemunha que faremos exatamente como você disse. E aí, gente, ele sai para guerrear, ele manda mensageiros, ele faz uma série de coisas e começa a batalha. E quando a batalha começa, o texto bíblico diz no versículo 29 que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Então, quando ele foi para o campo de batalha, ele já ia ganhar. Porque quando o texto diz que o Espírito de Deus vem sobre alguém, já era. O Espírito de Deus veio. E a gente consegue, quando a gente está andando junto com uma pessoa que o Espírito de Deus está sobre ela, fala a verdade, você sabe. Quando alguém fala um negócio com você, e aquilo vem da parte de Deus, você diz: não, isso aí não tem jeito não. Tem uns que vêm e falam um negócio, você fala: essa profetada aí. Mas quando é de Deus, um negócio lá dentro de você reage e você diz: é isso, né? Então o Espírito de Deus veio sobre Jefité. Ele atravessou o território, ele foi lá e fez a guerra, avançou. Mas chegou o dia da última batalha. E quando chegou o dia da última batalha, ele falou assim para Deus: se o Senhor for comigo e eu vencer os amonitas, quem primeiro sair na porta da minha casa, eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor. Quem que ele pensou que ia sair na porta da casa dele? Um empregado que ele não gostava muito? A sogra dele? Alguém que às vezes ele tivesse algum problema? Quando você ganha uma batalha na sua vida, quem é que vem primeiro celebrar com você? Alguém que te ama. Não é o estrangeiro que vem. Por isso que é um voto impensado que ele faz. E ele faz esse voto justamente por causa dessa história toda que a gente viu aqui. O texto diz em algumas traduções que Jefité era valente. Essa palavra valente lá no hebraico, ela tem dois sentidos. Esse, como na tradução que eu li, que diz que ele é um homem corajoso. Mas também a palavra valente é usada quando se fala de um guerreiro, de um soldado, de alguém que está treinado numa batalha. E provavelmente Jefité era uma pessoa que tinha um pouquinho dessas duas coisas.
E na sequência o texto diz, ele era valente, mas... E aí que vem o problema todo. É uma das coisas que eu abordo no meu livro, a gente tem que tomar cuidado onde a gente bota o mais. Porque é o seguinte, quando você está falando um negócio, você diz mas, o que vem depois do mas é que é o importante. Então ninguém leva em conta o que estava antes do mais. Para bem ou para mal. Vou te dar alguns exemplos, você não vai identificar comigo, que o que vem antes do mais não interessa. Quando alguém começa a dizer assim, você é uma jovem apaixonada e resolve falar com o boyzinho que você está querendo namorar com ele. Que você está apaixonada. E aí ele começa a falar assim, você é uma menina muito legal, eu acho você muito interessante, você é inteligente, mas... Não vai rolar, mulher, não vai rolar. Dali já é terapia, dali já é travesseiro. Você vai fazer uma entrevista de emprego. E aí a pessoa diz, seu currículo é ótimo. Olha, você tem assim muitas qualificações, mas... Por outro lado, quando você fez uma coisa daquela muito ruim, daquela muito complicada, e você vai pedir perdão para a pessoa, e a pessoa diz para você assim, olha, isso que você fez foi muito difícil mesmo, isso aí que você fez não devia ter feito, mas... Aí você diz, ai, graças a Deus. Você nem, né? O mais significa que tudo que vem antes, ele é uma conjunção adversativa, que o que vem na sequência é contra o que veio antes. Então o texto diz, ele era valente, mas... E aí vem todas as coisas que desqualificam ele. Ele era filho de uma prostituta. Ele era filho de um homem adúltero. Os irmãos dele expulsaram ele de casa, disseram que ele não tinha direito à herança, porque ele era filho de outra mulher. Ele foi expulso da cidade dele, e ele se aliou a um bando de desocupados, e andava junto com eles, era basicamente o lampião de Israel, fazendo assaltos aqui e ali. Então vocês imaginam? No meu livro eu fiz uma pequena pesquisa e eu vi que a cada ano no Brasil, mais de 300 mil pessoas nascem sem ter o nome do pai na certidão de nascimento. Pesquisas no mundo inteiro demonstram os profundos traumas emocionais e psicológicos que os filhos de pessoas prostituídas têm. Porque muitas mulheres, quando elas são prostituídas, e aí a gente está vivendo nesse tempo aqui do Antigo Testamento, onde a prostituição da mulher acontece porque ela foi abandonada pela família. A prostituição da mulher acontece porque ela foi vendida como escrava. A prostituição da mulher acontece porque o marido dela morreu, ela não conseguiu casar de novo, ela precisa sustentar seus filhos. A prostituição da mulher acontece porque ela é vendida para templos e adoradores de Deus, e ela se torna prostitutas cultuais. Então essas mulheres foram desprovidas de todas as coisas. E prostituição muitas vezes significa estupro, violência. E elas criam seus filhos nesse ambiente. Então, gente, você imagina numa pequena comunidade como a de Gileade, Jefité está andando na rua, e alguém diz, aquele ali é filho da... E aí ele sai já no tapa. Ele quer entrar com os irmãos dele... E os irmãos dele dizem, nós não queremos você aqui, sai, você é o bastardo. A gente hoje, na nossa realidade, não sabe o peso dessa palavra. Mas quem viveu nos anos 50, 60 no Brasil, sabe que chamar alguém de bastardo era impingir uma marca sobre a pessoa de dor e de rejeição. E isso aconteceu na minha casa, então eu sei o que isso significa ser um bastardo. Hoje em dia é um filho fora do relacionamento e já tem o peso. O que dirá antes quando tinha aquele estigma? E Jefité viveu isso tudo. Então ele era valente, não era só porque ele era corajoso, como a tradução diz. A minha visão é que ele era um homem muito raivoso. Que ele tinha raiva de todo mundo. E essa raiva tinha toda a razão de ser. Só que a raiva dele estava no passado. Prestem atenção, aconteceu isso com ele, mas ele tinha uma casa,
Porque quando ele fala para Deus, quem primeiro sair da porta da minha casa, então ele tinha uma casa. O texto vai dizer que a pessoa que saiu na porta da casa dele era a filha dele. Então ele tinha uma filha. Ele gostava dessa filha e ela gostava dele porque ela saiu na porta quando ele chegou. Ela veio celebrar. Se ele tinha uma filha, ele tinha uma esposa. Uma doida casou com esse moço, gente. Raivoso do jeito que ele era, brigão. Ele achou uma doida para gostar dele. E ela tocou o coração dele. Ela transformou a vida dele, tanto que ele sustentou um relacionamento com ela. Ele tinha sido um filho abandonado, mas ele não abandonou a esposa dele. Ele volta para casa, ele faz as guerras dele, mas ele volta para casa. Ele estava feliz, ele era realizado, mas ele não viu. Porque na primeira hora que os líderes da cidade chamam ele, diz: Jefité, nós precisamos de você. Ah, como é que ele responde? Quer dizer que vocês vão me fazer rei, né? Eu vou governar, né? Na cabeça dele, ele pensou: é a minha chance de voltar por cima. Quem me rejeitou, quem me abandonou, quem me maltratou, vai ter que me engolir agora. Basicamente um zagalo. Vai ter que me engolir. Eu vou voltar por cima. Eu fui rejeitado, mas agora eles estão me querendo. E aí o passado de Jefité veio por cima dele. E ele foi. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Porque o Espírito de Deus, amados, ele atua na gente apesar das nossas feridas emocionais. Não é porque alguém é quebrado que o Espírito de Deus vai deixar de usar essa pessoa. O grande problema é que a nossa quebradura pode fazer a gente não perceber nem que Deus está usando a gente. E a gente pode ganhar a batalha e perder a vida. Nós temos que olhar para esses personagens bíblicos, porque a história deles é a história de cada um de nós. Não levanta muito alto não, para você não ficar com vergonha, mas sim, levanta a mão quem já foi rejeitado por um namorado. Levanta a mão aqui quem já foi rejeitado numa entrevista de emprego. Levanta a mão aqui alguém que já ouviu assim: eu não gosto de você. Devagarzinho, gente. Levanta a mão aqui quem nunca ficou com sentimento de inadequação. Eu não sirvo nesse lugar, eu não sirvo nessa família, eu não sirvo nessa empresa, eu não sirvo nessa igreja. Jefité é a gente. O Ricardo Kapler, que escreveu a apresentação do meu livro, é pastor da Igreja Batista lá em Piracicaba. Ele falou assim: quando eu terminei de ler o livro da Bíblia para fazer essa apresentação, minha vontade foi sair e escrever uma hashtag: somos todos Jefité. E às vezes a gente é desprezado até pelos nossos amigos. Vou zoar aqui agora, né? Porque eu pedi o pastor Paulo Mazzoni para escrever o prefácio do meu livro. E o pastor Paulo Mazzoni é um amigo de longa data, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que nos acolheu e nos ensinou no discipulado. A gente já tem aí uns 16 anos, 17 de relacionamento. Eu falei com ele: pastor, o senhor é mais famoso que eu. Toda vez que a gente escreve um livro, tem que arrumar alguém famoso para escrever o prefácio, para ver se ajuda nas vendas. Então, assim, eu queria que o senhor lesse o meu livro e tal, mas o meu combinado com o senhor é o seguinte: você já previne a rejeição. Se o senhor não gostar, o senhor não fala nada. Não precisa nem falar nada. Mas se o senhor gostar, o senhor escreve o prefácio. O problema é que o meu combinado não ficou muito bom, porque ele demorou a me responder e eu não sabia se é porque ele não tinha lido ou se é porque ele não queria escrever. Aí o jeito foi eu perguntar. O não eu já tinha, né? Podia ganhar o sim. Podia ficar com a humilhação, vai saber. Pastor, o senhor leu o livro? Ai, é verdade, eu tenho que ler. Ai, graças a Deus, né? E aí ele leu e escreveu o prefácio, mas ele não deixou barato. No prefácio ele escreve assim: quando a bispa falou que estava escrevendo sobre Jefité, não dei nada pelo livro. Porque eu disse: são 2 capítulos na Bíblia, essa mulher vai tirar o quê disso aqui? Escrever um livro sobre 2 capítulos da Bíblia, né? Mas quando eu li, né, eu percebi algumas coisas que são importantes aqui nessa história. Então, todo mundo passa por esses momentos na nossa vida. O perigo é quando essas coisas assim, quando você está diante de uma decisão difícil,
você precisa respirar. Porque senão você cai na bobeira que o seu passado te engole. Eu fui descobrir como é que essas coisas acontecem fazendo um curso sobre inteligência emocional. Fiquei sabendo que vocês fizeram aqui recentemente. Tem um cara chamado Daniel Goleman, que é o mestre assim, desse negócio de inteligência emocional. E ele diz assim que existe aqui dentro da nossa cabeça uma glândula chamada amígdala. Está lá dentro do nosso cérebro, não é a amígdala daqui, não, a amígdala daqui. Essa amígdala que está aqui no cérebro, ela é um órgão que foi colocado na nossa cabeça quando a gente estava vivendo ainda tempos mais tribais do que esse aqui de Jefité. E é basicamente um mecanismo de defesa. Quando a gente se sente ameaçado, a amígdala começa a funcionar e ela libera hormônios no nosso corpo, que são aqueles que permitem a gente escapar. A gente está no meio da floresta, pensa, nós somos seres lá nas cavernas ainda, e a gente escuta um barulho no mato. A amígdala diz, é um dinossauro, né? Zoeira que você sabe que a gente não é. Enfim. Aí é uma onça, é um bicho qualquer. Aí a amígdala grita e o sujeito corre. E é essa corrida que vai garantir ele sobreviver. Só que a gente começou a ficar mais evoluído. A gente hoje tem até câmera de segurança. Mas a amígdala não sabe disso. Ela continua funcionando como se a gente estivesse no meio da floresta. E aí alguém fala com a gente assim, aqui, preciso conversar com você. A amígdala já grita, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Pai, então, quando fala o nome da gente completo, diz que quer conversar, pergunta às crianças. Se eu perguntar a alguma criança aqui, se seu pai falar com você, fulano de tal da Silva, já... Às vezes ia te dar um presente, mas a amígdala já grita. E aí você reage sem saber o que era. E foi isso que aconteceu com Jefité. E ele fez um voto a Deus. Quando ele volta para casa, a filha dele sai na porta. E aí cai a ficha. E ele diz para ela, minha filha, você acaba comigo. Por que você saiu na porta da casa, minha filha? Agora eu vou ter que cumprir a palavra que eu disse ao Senhor. Minha filha, o que você fez comigo? Aí a menina, uai, o senhor não mandou o WhatsApp falando que tinha feito o voto, não aí? Como é que eu vou saber que o voto que o senhor fez, eu queria celebrar? Tem dias que eu estou aqui na janela, é hoje que papai chega? Será que ganhou? Será que perdeu? Será que morreu? Quando eu vi o senhor chegando, eu já... Sabe, estou aqui costurando o vestido da vitória, tem um mês, o senhor quer que eu fique esperando? E aí é que chega o cerne daquilo que eu quero colocar para vocês. Tomem muito cuidado, porque as batalhas que a gente trava na nossa mente estão fazendo a gente perder as pessoas que a gente ama. Muitos pais ficam preocupados com o que os outros vão pensar deles e rejeitam seus filhos que não encaixam nos padrões, por causa do que os outros vão pensar. Você toma uma atitude que é equivocada, porque estava todo mundo fazendo, e você esquece, a sua mãe dizia para você, e ela tinha razão, você não é todo mundo, mas você faz uma coisa para agradar os outros, e você se vê preso na armadilha. Você foi rejeitado, 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 de repente aparece uma mulher bonita, faz um elogio, você traz sua esposa. Você não estava na intenção, não era o que você queria, não significa que você seja um mau caráter. Mas o seu passado não tratado de rejeição brota. Às vezes a gente não entende por que alguns homens são tão violentos com as suas esposas, porque não confessaram o quanto foram abusados e maltratados quando eram crianças, e quanta violência viram. E quantas mulheres que não conseguem amar esse cara que é tão legal, que ela sabe que é, mas ela não, até casa com ele, mas não consegue entregar o coração totalmente, porque um dia alguém rejeitou ela. O nosso Deus é o Deus do presente e do futuro. Mas Ele quer lidar com o nosso passado. Ele diz assim, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Nós temos que entender que a confissão dos nossos pecados é uma terapia que Deus está fazendo conosco.
Observe lá no livro de Colossenses, é uma das narrativas mais lindas que tem, quando o apóstolo Paulo diz como é que Deus faz para perdoar o nosso pecado em Cristo Jesus. Ele diz: Cristo pegou o contrato de dívida que era contra nós e rasgou. Um contrato de dívida naquele contexto antigo era uma coisa de vida ou morte. Se você tinha um contrato de dívida, alguém podia vender você como escravo, alguém podia matar você, você podia ir para a cadeia. Mas o seu advogado pegou o seu contrato de dívida e rasgou. E o inimigo vem e diz: olha, você fez, eu fiz mesmo, mas você viu meu advogado? Prova para mim que eu sou culpado disso ainda, porque agora não interessa o que eu fiz, interessa o que o meu advogado fez, cara. Ele me defendeu. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós somos justificados. A gente precisa entender o que é ser justificado. Porque se Jefité tivesse entendido o que Deus estava fazendo na vida dele, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, ele diz: eu tenho tudo o que eu preciso para ganhar essa batalha. Não interessa o que os outros disseram a meu respeito. Deus veio sobre mim, o Espírito de Deus veio sobre mim. O Espírito de Deus veio sobre Jefité, do mesmo jeito que o Espírito de Deus veio sobre Jesus no dia do batismo. A narrativa é igual, o jeito de falar é igual, e é o mesmo Espírito. Meu irmão, minha irmã, talvez você está na vida da igreja há muito tempo, Deus está abençoando você, está honrando você, mas de vez em quando tem um negócio na sua amígdala dizendo que você está em perigo por um negócio que Jesus já te perdoou. E é isso, é esse frio na espinha, é esse negócio aqui da amígdala que o diabo usa para te acusar. Aí sim a gente sai daquilo que é humano para aquilo que também é espiritual. Porque o diabo sabe que se ele nos acusar, a nossa amígdala vai gritar e nós vamos sair correndo, esquecendo que nós temos um Deus que é nosso escudo, que é nossa defesa. E se a gente esquecer disso, a gente corre para longe da proteção, quando a gente devia correr para perto. A gente acha que Deus vai nos condenar. Quem condena é o diabo. Quem acusa é o diabo. A Bíblia inteira está dizendo para a gente: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela está dizendo que Deus quer perdoar os nossos pecados, que Ele quer tratar nossas feridas, que Ele quer curar a gente. Mas a gente precisa viver o processo da cura. E o processo da cura passa pela confissão dos nossos pecados, passa pela admissão das nossas fragilidades, passa pela terapia de Deus, de tratar aquilo com a gente, da gente confessar, voltar na oração. Passa muitas vezes pelo que a igreja não entende no discipulado. Qualquer pessoa que aceitar Jesus vai passar por altos e baixos, vai ter recaída. Mas a recaída não é o fim. Alguém pode cair, se levantar de novo. Porque a palavra do Senhor diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor segura pela mão. Às vezes você está num momento de recaída. Alguém nessa igreja pode estar num momento de recaída. A igreja tem que entender isso. E a igreja está jogando fora quem Deus não rejeitou, quando ela não entende que nós estamos vivendo processos. Nesse mundo nós vamos viver processos, mas nós estamos no caminho da glória. Observa nessa letra o que Jesus, Ele fala ali, e de certo modo é o que Ele faz mesmo com Tomé. Tomé, se você precisa tocar na minha mão, se você precisa olhar meu pé, porque Tomé disse: se eu não vir as suas mãos e o transpassar dos seus pés, de modo nenhum crerei. Se eu não vi, de modo nenhum crerei. E às vezes quando a gente lê esse texto, a gente pensa que Jesus chega lá e dá uma dura nele, né? Toma aqui então, põe a mão aí, você precisa disso. A gente bota o tom que Jesus está falando, porque a gente não sabe qual o tom que Ele falou. Jesus pode muito bem ter chegado para Tomé e falado para Tomé assim: o que for preciso para que você creia, eu farei por você. Você precisa ver? Aqui ó,
O que eu quero é que você creia. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, mas quem precisou ver para crer também está salvo. Deus usa um caminho conosco que é diferente. Tem gente que o Senhor vem e fala e já vai logo, já está tudo resolvido. Tem gente que Deus tem que dar umas voltas com ele, tem que dar umas voltas com Deus. É praticamente um tango argentino até chegar no final da dança. Deus está disposto a fazer essa dança, a igreja tem que estar também. Porque Ele é o que vai atrás da ovelha perdida. Ele é aquela que varre a casa até achar a dracma. E eu vou falar para vocês sobre alguma coisa que as pessoas têm feito com a parábola do filho pródigo, que é uma heresia. Tem gente fazendo heresia, dizendo assim, mas o filho pródigo saiu de casa porque quis, e ele tem que voltar sozinho. Essa pregação está rodando aí esses dias na internet que eu vi. Porque quem sai da igreja tem que voltar sozinho. Mas se você parar para pensar, Jesus conta 3 parábolas com o mesmo sentido. A conclusão das parábolas é a mesma. Então, o filho perdido, a moeda perdida, a ovelha perdida são a mesma coisa. A única diferença que tem é que na parábola do filho pródigo, a gente tem a narrativa na perspectiva do filho que saiu de casa e não a do pai. Nas outras parábolas, a gente tem a perspectiva de quem está procurando. E na do filho pródigo, a gente tem a perspectiva de quem se perdeu. O que não significa que o pai não saiu todo dia para procurar o filho. A gente só não sabe porque Jesus contou a história na perspectiva do filho. Eu tenho certeza que esse pai saiu para procurar esse filho. Sabe por quê? Vendo-o ainda de longe, o reconheceu. E correndo ao seu encontro, o abraçou e o beijou. O pai estava procurando o filho também. É a mesma coisa. Eu creio num Deus que torna o incompleto completo. Mas Ele precisa, Ele requer e é necessário, porque Ele respeita a mim e a você, que nós entreguemos a nossa incompletude nas mãos dEle. Que nós confessemos o nosso medo para Ele. Olha como Deus quer curar Jefité e quer curar a mim e a você. Para aqueles filhos e filhas que não têm pai, Ele diz assim: eu tenho o braço forte para te segurar. Está na Bíblia. Eu sou o teu pai, o teu provedor. Está na Bíblia. Para aqueles filhos e filhas que tiveram dificuldade com as suas mães, Ele diz assim: pode por acaso a mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É difícil, mas pode acontecer. Ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus sabe cuidar como uma mãe também. Lá no livro de Oséias diz que Ele se inclina para dar de comer. É quase a expressão da amamentação. Para aqueles que foram rejeitados pelos seus irmãos e que não foi reconhecido como parte da família, Jesus diz: aquele que crê em mim terá muitos pais e mães e irmãos. Esses aqui que andam comigo são uma família. Para aqueles que não têm irmãos e são filhos únicos, estão se sentindo sozinhos no mundo, lá em Hebreus diz que Jesus é o mais velho de muitos irmãos. Vem brigar comigo agora que eu vou chamar meu irmão mais velho para me defender. E para aqueles que pensam que tem que fazer alguma coisa mais para que Deus ame você, para aqueles que pensam que ainda estão muito errados, que não tem mais solução para eles, e que eles têm que orar muito, ou subir as escadarias, ou fazer algum sacrifício, teve uma frase que Jesus falou na cruz do Calvário, e que serve para você, e que te libera. Qual é? Está consumado. Aquilo que falta para a gente, Jesus tem para dar. Aquilo que nos deixa incompleto, Jesus quer nos oferecer.
Jesus quer que o final da sua vida seja melhor do que o seu começo. Jesus quer que você morra velho e farto de dias. Jesus quer que você viva uma vida plena. E se por acaso, talvez, a sua vida fosse ceifada nesse mundo antes de você envelhecer, não significa que a sua vida não foi plena, mas que Deus cumpriu o propósito em você. Porque se você está na mão de Deus, você nunca precisa se sentir abandonado. O que Jefité não pôde experimentar, talvez pelo limite dele, pela situação dele, pelo tempo dele, Jesus veio e tornou claro para nós o caminho para obter. Nós somos mais abençoados que Jefité. Mas ainda que você pense que alguma coisa está faltando na sua vida e que não tem jeito, eu quero te lembrar Hebreus capítulo 12, 11 e 12. Jefité está lá. Os incompletos também vão para o céu. O que você precisa fazer é entregar a sua vida para Jesus. O seu passado para Jesus, o seu presente para Jesus, a sua dor para Jesus. Ele não quer só as coisas bonitas da sua vida, não. Ele quer as coisas feias também, as coisas ruins também. Ele quer tudo. Ele quer lidar com tudo. Ele não tem medo da sua feiura, das coisas ocultas, horríveis da sua vida. Jesus não escandaliza com o seu pecado. Jesus não está nem aí para as coisas erradas que você fez. Se você vier com o seu coração entregar na presença dele e deixar ele fazer algo novo da sua vida a partir de hoje. Porque quando o povo de Deus estava escravizado na Babilônia, a palavra do Senhor diz que Jeremias falou: há esperança para o futuro de vocês. Vocês estão no exílio, vocês estão oprimidos, vocês estão sofrendo hoje, mas Deus tem esperança no futuro de vocês. Há uma promessa. Deus tem um plano e a gente tem um propósito. É hora da gente pegar o nosso propósito e colocar ele dentro dos planos de Deus. Porque a promessa dele final é que se a gente contar ao mundo sobre isso, quando ele voltar, nós vamos estar junto com ele. Porque ele nunca nos deixará, ele nunca nos desamparará. Ele acolhe nossas lágrimas no odre dele. Mas tem versículo demais para falar sobre isso. Vou ficar a noite inteira aqui dizendo: eu preciso convencer você mais do que isso? Ou você vai abrir o seu coração para ser completo hoje?